Então, a questão do conhecimento, Chico, você não estava aqui semana passada, né, revisando isso, é a mesma coisa, né? A gente, a gente fala de um conhecimento, né, que é de Deus ou ou não é de Deus, né? Ou Deus é dono de todo conhecimento ou não. Eu falei, Deus criou a vacina, e a gente chegou à conclusão que não, né? Deus não criou a vacina, Deus criou a ciência. Deus criou a ciência, não, Deus criou os seres vivos e as regras, né, dos seres vivos, o funcionamento deles. Então, o homem descobre isso, ele não cria nada disso. E aí, então, ele pode pensar em fazer algo com o conhecimento que ele adquire sobre a criação de Deus. Por exemplo, Deus criou a bomba atômica? Não. Mas Deus criou o átomo, criou a fusão de átomos, a possibilidade, e o homem descobre isso e fala: eu vou matar uma multidão de pessoas com esse potencial que um átomo tem. É Deus que faz isso? Não. Né? Deus não criou a faca com que Caim matou Abel. Deus não criou isso, mas ele criou a pedra. Ele criou, né, o galho de árvore. Sei lá o que ele afiou para matar Abel, mas seja lá o que ele usou, foi algo que foi da criação de Deus. Então, o conhecimento nosso não é todo. Ele vem nessa questão geral de Deus da mesma forma, mas o conhecimento de muita coisa não é de Deus. Né? Por exemplo, conhecimento, a criação de uma bomba atômica, como eu falei, de uma arma química, né? de uma faca para cravar no peito do outro. Né? Isso aí vem de um coração maligno e tentando, né, criar um mal mesmo, que não é Deus que faz isso. Então, essa é nossa criação. E aí, falando de vacina, né, nós falamos que a vacina, hoje a gente está com essa pergunta aí, essa vacina é de Deus ou não é de Deus? Aí é engraçado. Né? Eu falei aqui, né, voltando ao conhecimento. Na verdade, isso aqui é culpa de Eva, tá, gente? As mulheres não desculpem aí, né? E Adão que comeu também, mas ela bota a mão no conhecimento que a partir dali, então, com aquela capacidade de pensar bem e mal, a gente começa a fazer um monte de coisa. Né? E esse conhecimento, que obviamente que nos trouxe até aqui. O homem faz coisas muito boas, mas ele também faz coisas extremamente destrutivas. E a vacina, então? A vacina, ela é algo que, obviamente, é da biologia, daquilo que Deus criou, os princípios dos seres, mas não é necessariamente algo que Deus fez. Aí a gente agora precisa decidir. Olha aqui como é que a gente está no jardim do Éden de novo. Culpa de Eva. A vacina é boa ou é ruim? Que crise, né? Século XXI, nós temos o Ayatollah. Alguém ouviu falar isso aí? A notícia saiu hoje. O Ayatollah lá do Irã falou que quem a vacina faz o cara ficar gay. Aí, se alguém está precisando de uma desculpa para sair do armário, é só tomar a vacina agora. Não é não? Os alemães aí que estão querendo sair do armário, é só tomar vacina que vira gay. Tipo assim, o pessoal tá com medo. Tem médico falando contra a vacina, tem um monte de gente aí, né? Então, fala, Ricardo. Quem que abriu o microfone? Não, foi não? Então, a gente tá no emaranhado aí, né? De, de informações e de uma decisão, exatamente porque, né, o homem e a mulher decidiram assumir isso. Nesse sentido, né, Chico, eu acho que a gente deve realmente, embora não possamos mais, né, a gente deve buscar realmente o conhecimento mais puro, né? Sem o conhecimento do mal mais. A gente agora só quer o conhecimento do bem. Mas, infelizmente, nós estamos agarrados nesse mundo aqui. Né? Infelizmente, a gente precisa de um policial que tenha uma arma para defender, né, a vida daqueles que podem ser ameaçados por um homem mau, por um vilão. Não é isso? Então, a gente não tem mais como
querer ficar só com o lado bom. Uma arma pode ser uma coisa boa hoje, infelizmente, né? Porque ela pode salvar uma vida, tirar outra, mas salvar várias. Minha esposa precisava ouvir isso, pastor. Hã? Minha mulher precisava ouvir isso. A arma pode fazer bem, eu quero comprar uma, ela não deixa. Eu não estou fazendo a defesa das armas, não, até porque eu não tenho uma, né? E eu podia ter no Brasil, nunca tive. Mas eu estou falando assim, eu estou só pensando, né, teoricamente, que realmente, né, pode ser uma coisa dessas que é maligno para tirar a vida de alguém, pode ser usado positivamente, né, numa situação dessa. Então, nós temos esse problema com a vacina. Aí eu falei, como é que a gente resolve isso? Né? Estamos revisando ainda na semana passada. O principal princípio, né? É errado isso. O princípio da coletividade, o princípio da vacinação não é o meu bem-estar pessoal. A vacina é uma medida de prevenção pública, de vacina de saúde coletiva. Então, quando existe um esquema de vacinação, embora a vacina tenha um benefício pessoal, né, óbvio, o principal motivo da gente vacinar é realmente a preocupação com a coletividade, o parar o progresso da doença, prevenir os mais frágeis. O Covid, gente, mata uma parcela pequena da população. A mortalidade do Covid, para quem pega a forma a ponto de ter diagnóstico, né, é 2%. Se a gente for botar para quem pega e nem sabe que tem, que é um monte, a gente está falando de menos de 1%. E esse 1% são os idosos e os vulneráveis. Um jovem de 17 anos, até agora, que a gente não sabe para onde essa doença está indo, ele não tem menor motivo para pensar que ele vai pegar um Covid e vai morrer. Agora, se ele pensar assim, falar assim, eu não vou me vacinar, o problema não é ele pegar, o problema é ele pegar e ir na casa da avó ou do vizinho que tem uma doença, ele vai passar para aquela pessoa. Então, esse jovem de 17 anos, ele vai se vacinar por causa dele? Não. Ele vai se vacinar por causa dos outros. Então, o princípio da vacinação é a coletividade, é a saúde pública, é a saúde de todos. E é aqui que eu fiz o apelo, então, semana passada, para que, se chegar a tua vez de ser vacinado, pense como um crente. Não pensar, será que eu tenho um risco? Será o quê? Claro, tem muita coisa aí, muita informação. Mas se o seu coração estiver puro na preocupação com o coletivo e com os outros, né, a gente vai falar assim, eu posso até virar um jacaré, mas eu vou fazer isso preocupado com os outros. Para alguns aí, né, já estão em formato de ovo, aí vai eclodir o jacaré. É interessante que... Tá me zoando, é os alemão que vai sair do armário, o jacaré. O pastor também concorda que a vacina tem que ser obrigatória, né? É lógico que para nós crentes tem que ser uma questão de amor mesmo, de pensar no próximo e tal. Eu não concordo que isso tem que ser obrigatório, porque isso é uma ignorância, seria assim, voltar atrás numa civilização, né? Vamos ser sinceros. Por isso que eu estou apresentando isso aqui, Chico. Eu falei assim, nós crentes temos seus primeiros da fila. Eu falei assim, não, nós vamos. Eu não tenho medo de virar jacaré, não. Eu estou preocupado com você, meu irmão. Eu vou. E a gente... Esse é o princípio do tornar o outro superior a si mesmo. Se você... Isso aí é ridículo. O diabo que trabalha com essas coisas. Vai virar... Aí as pessoas ficam com medo, porque estão pensando em si mesmas. Mas se a gente começar a pensar na coletividade, tudo, se o critério for esse, existe um risco. Você vai me perguntar, pastor, tem um risco? Como médico, você acha que tem risco de tomar vacina? Eu falei, claro que está todo mundo inseguro. A vacina não foi testada como as outras até então. Todo mundo sabe disso. Alguém escondeu isso? Que precisava de mais 3, 4 anos para ter uma boa avaliação de uma vacina. Normalmente é assim que ela chega, com muitos critérios. E a gente está tendo que apressar. Um lado positivo, por ser uma pandemia e a doença está vigente, então a gente rapidinho vai saber o efeito de prevenir a doença. Isso aí a efetividade da vacina vai ser muito boa.
nós não sabemos se lá na frente tem alguma coisa ruim. Só que as vacinas que estão sendo usadas não foram começadas ontem. Os métodos de vacinação, de fabricação da vacina, são métodos já consideráveis. Tem realmente vacina com RNA, tem vacina com DNA, e isso é novo, mas, via de regra, as vacinas são feitas por metodologia antiga. Boa. Então, eu acho que o nosso critério é esse, sabe, Chico? Nós crentes, semana passada, a Amanda, do Jackson, falou que lá em Montes Claros, no hospital lá, um bocado de enfermeiro está assinando o termo de responsabilidade para não ser vacinado. Como é que pode uma pessoa que lida com saúde ficar num hospital que tem imunodeprimido, né, lá correndo o risco de pegar um Covid e passar para o doente? Os profissionais de saúde, eles não têm a vida deles só nas mãos, ele tem a vida dos outros também. Então, se o cara for crente e for profissional de saúde, é aí que eu falo, você tem que ir sem medo, filho. Entendeu? Porque você não deve isso a si mesmo, não é uma decisão sua, é uma decisão para o outro. Agora, você perguntou, você deve? E aí que a gente já vai entrar até na bioética. É uma boa pergunta até para a gente entrar. Hein, Selma? Você que está interessado no assunto, você acha que deve obrigar todo mundo a vacinar? Não, não acho que deve obrigar. Eu defendo que deve. Por que você acha, Selma? Vamos ouvir a Selma. Vamos ouvir o Chico primeiro, que ele falou que deve, aí depois a Selma faz a réplica. Por que, Chico, que deve? O Bolsonaro está errado de falar que não é obrigado. Se você tem se você é uma... Assim, se você pega um coronavírus, você pega esse vírus, você é um risco para a sociedade. Você é um risco, você se torna um risco para quem está perto de você. Por isso que eu entendo que ela tem que ser obrigatória. Se eu tenho um mal que só prejudica a mim mesmo, quer morrer, morre. Mas no momento que você passa a ser um risco para as outras pessoas, opa, peraí, aí é diferente. Independente seja coronavírus, o que seja. Tanto é que as outras vacinas, tem várias vacinas que são obrigatórias. Se você não tomar, você não viaja para outro país, você não vai para cá nem para lá. Se você quiser visitar uma tribo indígena, como eu já acompanhei alguns missionários, se você não tomar as vacinas lá tudo certinho, você não pode ir. Por quê? Porque senão você vai levar contaminação para a população. Então, ela passa a ser obrigatória nesse sentido. Agora, não quer dizer, né, que o fato da vacina ser obrigatória, alguém vai invadir sua casa com arma na sua cabeça e te obrigando a tomar. Não é nesse sentido. Mas no sentido de sanções. Você sofre sanções por você não tomar a vacina, porque você está pondo em risco a sociedade e a povo que está do seu lado. Por isso que eu entendo que ela tem que ser obrigatória. Foi claro? Sim. Então, você está alegando o risco que você é para os outros, se você não tomar a vacina. Claro, imagine você ter esse filme de zumbi aí, o cara ficou louco, ficou zumbi, ficou louco. Cara, esse cara tem que tratar dele. Se ele não tratar, e é obrigatório o tratamento. Você vai fazer mal para os outros na rua. Né? Vai matar pessoas. Certo. E alguém mais a favor do Chico aí, que falaria mais alguma coisa? Tem que ser obrigatória por... Hein? Selma, por que não seria obrigatória? Na minha maneira de pensar, o obrigatório torna aquilo mais ainda, porque se ela é obrigada, aí ela vai ficar sem querer fazer. Eu acho que quando a coisa não é obrigatória, é até mais fácil das pessoas vacinar e aceitar com mais facilidade. Aquilo que é obrigatório acaba, acho que até tornando uma barreira maior. Entendi. Então, não obrigatória, vou botar aqui, obrigatória pelo risco
não obrigatória para maior participação? É isso que você falou. Pode ser. Também não sei explicar direito, mas é isso aí. Certo? Mas eticamente falando, né? Qual é o problema de obrigar ou não obrigar alguém? Né? Falando de ética, você falou de um resultado aqui, né? Mas acaba sendo uma questão ética, porque se você obriga e tem menor participação, aí você está tendo um insucesso e está matando gente por causa dessa política compulsória. Aí, né? Aí se o cara que faz a legislação lá fala tem que vacinar, isso representa uma evasão de vacinação, e pessoas morrem por causa disso, então esse cara, por causa de uma política, está matando gente. Lá em cima é assim que funciona, né? Quando o cara faz uma política de vacinação, o erro e o acerto dele vai matar a gente ou não, né? Então, em saúde pública coletiva, as coisas são assim, né? Então, vamos lá. Por que existe algum risco na vacina de morte ou de complicação? Não. Morreu um cara em Nova York 20 minutos depois da vacina, né? Disseram que não era reação alérgica, mas ele morreu. Um homem. Foi ontem, acho. Ontem. Teve outras também, que no mundo aí teve casos de gente que morreu. Dizem que é por causa da vacina. Mas eu não sei dizer onde é que foi. Foi uma enfermeira. Foi um choque anafilático? Você sabe? Eu não sei dizer. Eu só vi a notícia que ela tinha morrido logo após de tomar a vacina. Certo. Mas, enfim. Mas eu acho que isso aí, se for dar problema, vai dar a longo prazo. Agora, eu acho que não. Mas aí, pastor, é um debate, né? Vamos dizer que morreu. Vocês citaram dois casos que a pessoa tomou vacina e morreu. Vamos aumentar isso para 100 casos. 100 pessoas tomaram a vacina e morreu. E aí eu apresento a minha defesa que teve milhões de pessoas que já tomaram a vacina e não morreram, e foram curadas. E aí? Que lado eu vou ficar? Mas então, isso é ótimo, porque a bioética está entrando mesmo. Então, você diz que aquela vida vale menos do que a de 100 milhões. Não disse isso não. Você é tudo que está falando aí. Eu não falei isso. O raciocínio é esse. Se você morreu, mas se você morrer, vale a pena as outras que foram salvas. Não, eu estou defendendo que tomar vacina é melhor do que não tomar. É isso que eu estou defendendo. Mas para aquela pessoa que morre, vamos supor que eu seja o médico aqui, o enfermeiro que pega a vacina, eu estou com um paciente aqui e eu vou bater a vacina na pessoa, e eu estou obrigando, ela está amarrada, ela veio trazida pela polícia ali, né? Tem 3 sargentões da PM forte segurando o cara lá, e eu vou, contra a vontade dele, dou uma vacina. Aí, quando os caras soltam o cara dá 3 passos, 4 passos, morre. Claro que isso não existe assim, tá? Mas eu estou contando uma situação dramática. Sim. Qual é o problema disso? É para me responder? Pode ser. É que a coisa não funciona assim. Não é assim. Não, mas se a pessoa morrer da vacina e ela for vacinada à força, vamos supor. Estou exagerando. A obrigatoriedade de uma forma assim muito extrema. E isso não é obrigatório. Obrigatório não quer dizer isso. Quer dizer o quê? Não, quer dizer que você tem que tomar. Você imagina assim, ó, eu estou num prédio aqui, pastor, que mora aqui. Tem 15 famílias e entre casados e tudo, tem 50 pessoas aqui do meu lado. 50 pessoas. Eu tenho uma doença contagiosa. Né? Aí essas 49 pessoas não podem sair de casa, porque se sair, eu vou contaminar elas. E tem a cura. Tem a doença, mas eu não quero tomar. E aí eu não quero tomar e tenho consciência que as 49 pessoas que estão na minha volta podem se contaminar e morrer. Eu prefiro que elas morram, mas eu não vou tomar por causa da minha teimosia. E aí? Você tem esse direito? Você tem. Eu acho que você está argumentando uma coisa um pouquinho diferente.
O que você, na verdade, está argumentando é que a vacina não consegue ser obrigatória. Não tem jeito dela ser obrigatória, me parece. Ela tem que ser obrigatória. Aliás, aqui no Brasil... Porque obrigatório quer dizer que todos vão tomar. A polícia vai... Não quer dizer que todos vão tomar, mas vai sofrer sanções. Imagine você aqui no Brasil, tendo que viajar todo mês para os Estados Unidos. Se você pegar um avião aqui e não comprovar que você tomou vacina, você não vai entrar no outro país. Isso é uma obrigatoriedade, não é? Sim, está bem colocado, sim. Mas... É desse sentido. Mas é a escolha da pessoa. É ela que vai sofrer as consequências. Ah, sim. Isso. Bem colocado, Selma. Você vai sofrer as consequências. É nesse sentido que é a obrigatoriedade. E quais consequências seria essa, Chico? Que eu fico pensando assim, uma pessoa não quis se vacinar, aí ela pegou o Covid-19, ela ficou muito mal e foi para o hospital. Será que ela deveria deixar de ser atendida porque ela não quis a vacina? Eu queria saber que tipo de sanções você quer falar. Não, isso é desumano, não é nesse sentido. É por isso que eu estava falando, pastor, cuidar com as colocações extremas, né? A obrigatoriedade, segundo a lei do nosso país, aqui no Brasil, a obrigatoriedade é o seguinte, por exemplo, eu tenho 2 filhos. O meu filho, eu fui levar ele para fazer um concurso público, eu tive que, para escrever ele, eu tive que levar a carteira de vacinação dele. Escola tem que ser assim, não é? Para registrar a criança na escola hoje? Para ir para a escola, se não apresentar a carteira de vacina, você não consegue colocar o seu filho na escola, não consegue fazer concurso público, você não consegue entrar em serviço público, nada. Você não consegue viajar para outro país. Essas são as sanções que, em outras palavras, é a obrigatoriedade. É nesse sentido. Então, vamos supor, voltando ao exemplo aqui, não foi o PM, os 3 sargentos da PM que trouxeram, mas foi, então, o pobre coitado do rapaz lá que ia arrumar um emprego na escola, senão a filha dele morre de fome, os filhos, aí ele vai lá. Ele não quer ser vacinado, mas ele vai ser vacinado, porque se ele não fizer isso, ele não consegue um emprego. Aí sim, agora ficou boa. E é por isso que tem muita gente falando que a vacina é o sinal da besta. Porque não fala que o sinal da besta você não compra e nem vende, é por isso que as pessoas estão associando. Por causa desse tipo de pensamento. Boa noite, gente. Desculpa o atraso aí, ó. Eu me esqueci do dia de hoje. Para mim, a vacina é o sinal dos bestas, né? Mas tudo bem. Estou brincando. A Jéssica veio aqui porque eles não têm coragem de falar, mas ela falou assim, o problema é que se você vacina alguém obrigado e a pessoa morre, eu, né, que estou vacinando, estou cometendo um homicídio. E esse é um problema ético. Eu exagerei no negócio do sargento, mas ela entendeu. Porque se aquele pobre homem que não quer ser vacinado, mas ele não tem alternativa, senão ele não vai ter um emprego para botar comida na boca dos filhos, ele vai ser vacinado, porque é um sistema que está oprimindo ele, nesse sentido. Aí, se ele morre daquilo, porque ele foi vacinado obrigado, né? Obrigado ali, entenda-se, né? Como você falou aí, o sistema fechou o cerco nele, ele teve que vacinar, e ele morre. Então, o sistema está matando ele. Aquela pessoa, mesmo que seja 1 em 1 bilhão. E aí a gente está justificando homicídio. Não. Não está? Pastor, veja bem, você é médico. Né? Seu filho... Não, nem você, mas seu filho vai no posto de saúde porque ele está muito gripado. Ele está muito gripado. Ele vai tomar uma vacina para gripe. E, de repente, tomou vacina e morreu. A enfermeira que tomou vacina vai se sentir assim, agora, puxa, eu matei a pessoa? Não. Os riscos existem, tudo que é remédio. Eu tomo remédio... mas a vacina não é curativa, a vacina é preventiva. Não. Eu tomo remédio todo dia para minha pressão. Eu sou hipertenso. Esse remédio nem pode me matar. E aí, o farmacêutico, a Anvisa, vai ser preso. Mas se eu tomar, sabendo dos riscos, e eu for voluntariamente, se eu morrer por causa daquilo, ninguém é culpado, responsável. Porque eu fiz voluntariamente, consciente.
Agora, se eu vou obrigado, achando que eu vou morrer e eu não quero, aí são outros 500. Por isso que a gente está no argumento aqui, Selma, né? Que acho que é onde a gente está no X da questão. Se der errado e for obrigatório, quem está obrigando é homicida na hora que morrer. Independente se está salvando 1 bilhão de pessoas, mas aquela morreu, ele está matando uma para salvar 1 bilhão. É essa a ética que está aqui. Eu acho que não tem dúvida sobre isso. Não? Depende de como que é essa... Então, depende de como é essa obrigatoriedade, pastor. É isso que precisa de desmaranhar aí. A Selma estava na minha cabeça exatamente a mesma coisa do sinal da besta aí que as pessoas estão falando, né? Crentes aqui dos Estados Unidos estão falando que a vacina é um sinal da besta. Eu até botei a foto do cara lá, que tem um monte de seguidores no YouTube. Ele está em Jerusalém, americano. Ele fala que o Trump é o anticristo e a vacina é o sinal da besta. E aí, né, ele fala para crente não tomar de jeito nenhum, em hipótese nenhuma, vacina, porque ele diz que é manipulação genética, que depois... Você está rindo aí, mas ele tem vídeo. Não, eu tô entendendo. Ele tem vídeo da CIA falando sobre alteração genética dos extremistas no Oriente Médio. Eu vi o vídeo. Um briefing lá na CIA dizendo que o único jeito de acabar com o terrorismo é tirando... Eles têm até a imagem do crânio, né, do cérebro, dizendo que os extremistas eles têm uma atividade frontal, né, alterada lá, que se eles conseguirem alterar isso nos homens do Oriente Médio, né, e geneticamente eles traçaram um perfil genético e tal, eles estão tentando fazer um vírus, um retrovírus, que possa inocular na população, no material genético, e com aquilo eles vão tirar a agressividade dos terroristas lá. E essa discussão eu vi. Aí você me pergunta, será que é possível? Eu falo, caramba, parece filme de ficção científica, mas que é impossível, eu não posso dizer que seja. Eu acho que ainda não é possível hoje, mas os conceitos estão lá, né? Que uma vacina geneticamente vai alterar todo o DNA e tal, do cérebro, pelo menos. Mas essa discussão existe, né? Pelo menos até assim, eu vi em âmbitos reais da CIA e tal, os caras falando sobre isso. Alterar o comportamento dos terroristas no Oriente Médio por uma inoculação de um vírus que iria retroverter tudo que é a agressividade deles. Isso aí já foi conjecturado. Se existe método ou não, eu acho difícil que seja. Então, o pessoal que fica viajando nisso vai buscar essas bases aí onde eles encontram, né? E a gente fica meio assim, né? Que a Selma falou, e aí todo mundo começa a ficar para trás com esse negócio. Como eu disse lá atrás, né? Eu acho que o crente não tem que ter medo disso, até porque tem uma outra coisa também sobre o sinal da besta, né? Ricardo? O que você acha sobre isso aí? O sinal da besta é algo que vai ser feito escondido, será? A gente falou sobre isso semana passada, acho, mas seria uma coisa... ninguém vai saber o que está fazendo, né? Repete aí. Acho que você que falou semana passada, foi? Devido que a gente já estudou aí em Apocalipse, né? Com certeza. Fui eu, sim. Acho que até você me perguntou também. Mas a questão é que não vai ser escondido, né? Na verdade, sim, quando isso vier, né? Segundo o que tem no livro, né? A questão já vai estar avançada e as pessoas vão querer fazer parte realmente daquilo, porque elas vão estar iludidas que aquilo realmente é o melhor, né? Então, realmente vai ter que ter o governante primeiro. Nós não temos o governante, não estamos nem perto disso, na verdade. O Trump, o cara lá que tem ele aí como grande candidato aí, deve estar se consolando agora, porque, né? O que vai dar agora aí do Trump, né? Então, você vai precisar do sistema primeiro, né? E a questão aí é a chave do sistema. O sistema ele está se organizando aí devagarinho, mas a chave para ele acontecer é ter
o governante, ele vai ter que ser o cara. E ele vai ter que ser o cara que todo mundo vai querer colocar lá, tirando uma minoria muito pequena, né? Então, vai precisar ainda de muito caos e depois muita conversa, né? Muita diplomacia aí, e o cara começar a resolver as coisas de uma forma absoluta. E isso vai ser extremamente visível, e o que será o dito, né, a dita questão aí, será extremamente visível. Mas vou dizer, não acho que seja nada injetável ou tatuado ou qualquer coisa assim. Vai ser uma coisa de aceitação dentro de um sistema, né? Ô, Ricardo, já imaginou uma coisa que me obriga a fazer algo que eu não quero, porque isso vai me alterar e eu não quero. Como é que Deus vê isso e olha e acha normal? Ah, ela é minha serva, tá ali. Aí alguém foi lá e me injetou algo, agora eu não sou mais serva de Deus, então eu não tenho culpa. Então, que Deus seria esse, né? Com certeza, né? Mas aí que tem uma questão também. Se a gente for ver, eu não creio que vai ser obrigatório a questão da marca da besta. O texto lá não diz isso. O texto diz que ele vai mais ou menos o que o Chico está falando, vai ser uma questão de exclusão. Não que vai ser obrigatório, mas você não vai poder fazer muitas coisas. É uma questão assim, porque o cara vai ter que fazer uma propaganda muito boa. Então ele não vai querer ser taxado de alguém que obriga pela força. Tá entendendo? Então, mas é a questão assim, que o sistema por trás vai levar isso, né? Mas o raciocínio da Selma está dentro disso aí. A pessoa Sim. não vai poder ir nem vir, ela vai estar aparecendo o sinal da besta aí. Quer dizer, essa obrigatoriedade que o Chico está falando é uma obrigatoriedade do sistema, né? Isso aí parece que está encaixando. Sim, isso sim, né? Não dá para dizer que é isso, né? Que eu acho que está longe disso aí, mas tem similaridades com a questão, né? Quando começa a questão assim, não tem para onde pular senão dentro disso aqui, né? Agora, o que parece que não problema, né? Ricardo, que, assim, essa exclusão que você falou é meio que o Chico está falando, mas o que parece que não é que as pessoas não vão saber o que é. Tipo assim, elas vão dar o passo, senão elas vão ser excluídas, mas elas vão fazer assim mesmo. Claro. No caso da vacina, a gente está falando que o pessoal que fala que é a marca da besta está falando isso, mas ninguém sabe disso. Justamente. Está falando, não é uma coisa pública. Eu creio que eu Isso não aqui. acredito que seja a marca da besta, mas que é a marca de alguns bestas que tem por aí, É porque assim, ó, a questão da marca da besta também, ela é a marca ela leva diretamente ao camarada, entendeu? Tudo vai ter a ver com o governante, né? E essa vacina não tem nada disso. Né? Já vai ter, isso é outra coisa que, reconstruindo aí, você está indo no X da questão. Já vai ter a manifestação do anticristo. Tem que ter. Ele né? Então, a marca da besta vem com o anticristo. Então, ele já tem que estar revelado. Esse cara está dizendo que o Trump é. Mas o que tem a ver a vacina com o Trump, coitado? O Trump está sendo empichado hoje, ele está em julgamento. Entendeu? O Biden é muito mais a favor da vacinação. Mas vacina do Biden, eu ia falar. Outra coisa, Israel, que é um país que tem seriedade na ciência, já vacinou a população deles, eles estão combatendo o Covid fortemente lá dentro. Já comprovaram que está diminuindo o Covid lá com força. Os judeus estão na frente de novo. Mas aí, vamos sair um pouquinho disso. Eu não acho que é o sinal da besta, não tem como ser. Né? É um absurdo científico, embora, né, quando a gente fala que mexe com DNA, essas coisas, é realmente para a gente ficar meio assim, mas não tem nada a ver porque é um sistema, é um método que já estava em estudo há muito tempo, né, com um fim realmente imunológico. Mas vamos lá. O Chico está falando que é obrigatório, eu vou forçar o seu argumento, Chico, você vai ficar com raiva de mim, mas é só para a gente destrinchar esse assunto aqui, tá? Eu vou botar você como advogado do diabo aqui. Mas a apologética é isso aí, né? Tem que ter os dois lados. Vamos supor aqui, nós temos essas três possibilidades. Agora eu vou duplicar isso aqui. Eu quero que vocês olhem esse caso aqui. Se você matar, se alguém morrer, né?
Se alguém... Opa, o que houve aqui? Não está querendo. Meu computador está... Chute. Ué, não vou poder botar acento. Se alguém morrer por ser vacinado, obrigatoriamente, né? Quem obrigou cometeu homicídio. Aí alguém vai dizer, uma vida, vou botar um no número aqui, uma vida morre para salvar milhões. Vou botar milhões. Quem concorda com isso aqui? Eu acho difícil de concordar, simplesmente pelo fato que quando eu penso que essa vida que morre é a minha, para salvar os outros milhões, né? Que não foi dada voluntariamente, né? Se for Jesus... Exatamente. Pastor. O Igor entrou aí, ele perdeu a discussão da soberania. Depois manda para ele, Ricardo, a gravação. Fala. O que é, pastor? Deus é soberano sobre todas as coisas. Tem jeito não. Claro, mas a sua soberania é bem da roça. Mas aqui, você tinha que estar aqui para aprender. Ele perdeu o debate. Pastor, a gente tem que ver o seguinte. Tudo aquilo que existe, há riscos. Né? A gente não pode tomar uma decisão... A pergunta é aqui, justifica uma pessoa morrer para salvar milhões? Sim, Jesus não fez isso? Morreu, não salvou milhões? Mas ele foi voluntário, é o que a Selma falou. Mas ele é Jesus, né? Eu penso assim, por exemplo, o Chico, eu entendo a preocupação do Chico em querer tornar obrigatório, porque ele tem problema e daí não quer ficar doente porque eu resolvi não tomar. Mas partindo do princípio que a vacina não é um método curativo e sim preventivo, se você quer tomar a vacina, você toma e você fica imune. Digamos que eu não quero tomar, eu não tomo e o azar vai ser meu. Eu penso por esse motivo, dessa forma. Sim, mas o problema é que o azar não é seu. Aí é outra questão. Vamos botar aqui. Já mudou. A decisão é minha se ela afeta os outros? Cara, eu estou sem o... Não sei o que houve aqui. A decisão, será que ela pode ser minha quando eu posso levar a doença para os outros? Eu acho que eu não concordo, na verdade, com a frase. Se alguém morrer por ser vacinado, quem obrigou a cometer o suicídio, no caso, o Estado obrigou, vamos dizer assim, né? O Estado obrigou que fossem vacinados e tal e tal. A questão é essa, é prevenção, é cuidar da maioria e tudo mais. Porém, não se sabe ainda os efeitos que pode ter. Sabe-se que pode ter efeitos colaterais, né? Agora, não se sabe se vai morrer ou não, né? Alguém com a vacina. Então, por isso, eu não acho que seria um homicida. No caso, o Estado, acho que ele não seria um homicida por obrigar. Porém, eu discordo que deve ser obrigado. Eu acho que tem que ser algo livre mesmo, porém, muito bem especificado e talvez até com essas consequências leves aí que o Chico falou, não sei, talvez não poder participar de algum concurso, alguma coisa, com alguma consequência nesse sentido, mas obrigado, acho que não poderia ser, não. A Jéssica não quer falar aqui, mas ela está dando a réplica para você, Ricardo. É o Rodrigo. Ela está dizendo, se o cara que assina o papel dizendo que é obrigado e ele sabe que tem o risco de matar alguém e alguém morre, ele está consciente sobre aquela morte e sobre o risco. Ele está tendo um ato consciente sobre a morte daquela pessoa que morreu. Então é um homicida mesmo.
Ou não? Mas nesse caso, que eles não sabem É pior, qual vai ser a consequência. Nesse caso que eles não sabem qual que vai ser os efeitos colaterais, né? Não sabem. Sabe que tem um risco. Isso aí é homicídio culposo, não é, Anne? Pergunta aí pro seu marido se ele tiver aí. Isso é homicídio culposo. O cara sabe que alguém pode morrer, e se o cara morre, ele assinou, ele Não, sabe por aquilo. o pastor Jair, não é nem culposo, é doloso, é dolo eventual. É verdade, é doloso. É doloso, é dolo eventual. Eu sei que aquilo lá pode matar alguém e mesmo assim eu vou lá e deixo que aconteça, entendeu? É doloso isso aí. E não tem como fugir disso. Tem? Você não concorda, mas para e pensa. O cara assina, obrigando, ele tem um poder de... Então, se ele tem um poder, ele tem um conhecimento e ele faz, eu acho que isso enquadra num quadro de alguém que fecha uma ação. Ele vai justificar dizendo, não, mas eu salvei milhões. Essa questão aí, tô falando com o Jean aqui, vou deixar ele explicar, porque eu não vou conseguir. Espera aí. Vou falar. Pega o microfone. Boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite. Fala aí. Tá me ouvindo, pastor? Estou ouvindo. Como é que é a questão colocada? A gente está discutindo vacina compulsória, obrigatória. Aí a gente tem um grupo que diz que deve ser obrigatório, outro que não. Aí eu trouxe a pergunta que a pessoa que assina, né, vamos dizer, o decreto para ser compulsório. É claro que o ser compulsório é mais no formato de sanções e tudo do que alguém vou pegar você pelo braço e te levar lá no posto de saúde para ser vacinado. Mas vamos supor que isso acarrete com alguém, realmente, alguém que está um homem que morre de medo de tomar vacina porque acha que vai morrer, mas ele, por causa do emprego lá, se ele não tomar vacina, ele não tem, ele vai tomar vacina e morre. A pergunta se alguém morrer por ser vacinado obrigatoriamente, quem obrigou cometeu um homicídio? É que é uma questão assim, ela é mais complexa porque, como envolve saúde, envolve uma questão de ciência, vai ter que estar amparado por esses laudos científicos, alguma coisa assim. Se tiver um laudo científico dizendo assim, olha, pode vacinar que não dá nada, aí não tem como responsabilizar, né? Eu Agora, posso dar uma opinião aqui, que eu estou ficando um pouco frustrado com essa discussão. Tá me ouvindo? Sim. É homicídio por um motivo muito simples. O cara, no caso, morria de medo de tomar vacina. Antes de cair na questão de ser homicídio ou não, foi uma invasão. Foi alguém chegando para você, apontando a arma e dizendo que você pode, o que você deve fazer. E isso é uma invasão. Então, tudo que vem isso é uma violência e tudo que vem como consequência disso é consequência da violência. Então, a violência já foi praticada independente da morte ou não. Não, não é nesse sentido, não. Não é nesse sentido. O que eu estou dizendo só pelo princípio de alguém querer impor que você deve fazer algo, que é o que o Estado geralmente faz, tipo assim, não sendo uma coisa tipo assim, para proteger os direitos dos outros. É alguém dizendo até onde vai o seu direito, que ele fala, ó, aqui é seu direito. Você não tem o direito de não tomar, você tem que tomar e ponto, acabou. Depois, isso por si só é uma violência. É alguém chegando para você e dizendo o que você deve ou não fazer. O que você pode ou não fazer, que geralmente é o que o Estado faz. Não é Depois assim. disso, tudo... é uma questão de coletividade, daí é uma questão de... Aí é uma questão de evitar uma pandemia, é uma questão do coletivo. O planeta Então, por que não partimos de outra premissa? Pronto. Deixa eu falar aqui, Matheus, sabe? A gente está falando aqui, né, só para clarear a discussão de vocês. O que está realmente em questão é a ética do bem maior. Ok? Matar aquele cara morrer é um homicídio? Num sentido, mas ele morrer representa um bem maior? A gente vai dizer Não. sim,
Sim, a pessoa que está decidindo e vai assinar lá uma obrigação, mas ele está sabendo que vai morrer gente. Pode morrer. Ele está assumindo o risco. Mas isso já acontece, pastor, porque tem pessoas que Ô, têm Jairo, alergia a os alguma fins vacina, alguma justificam os coisa. meios? Só um minutinho, Matheus, só um minutinho. Um de cada vez. Fala de novo, Jean. Não, é que assim, isso já acontece, por exemplo, assim, às vezes a pessoa tem uma alergia, alguma coisa, a um medicamento e não sabe, e ela toma sem saber, né? Aí quem lá colocou lá, ó, tem um risco que se tomar esse medicamento pode morrer. A pessoa não vai ser responsabilizada, né? Também não é nesse sentido que foi feita a pergunta. Mas as pessoas no hospital, Jean, aqui pelo menos nos Estados Unidos, no Brasil também está assim. Você interna, você já assina uma série de papeladas para dizer que você aceita tratamento, que você aceita aquilo, aceita tudo. Hoje no hospital, salvo em risco de morte, os procedimentos que têm algum risco mesmo são tudo autorizados pelo paciente ou a pessoa responsável por ele. E os hospitais, senão, eles são passíveis de processo, né? Sim, a responsabilidade, sim, professor, mas eu estou colocando uma situação assim, por exemplo, a vacina contra a varíola, contra sarampo, isso já aconteceu de ter pessoas que eram alérgicas e foram vacinadas e ter acontecido algum problema, algum dano, Sim. vamos dizer, Então, né? vou fazer a pergunta para advogado agora. Se o cara morre, se alguém chega lá, uma viúva de um cara que morreu com uma vacina dessa, ela fala para você, ele foi porque ele estava no emprego, se ele não pegasse a vacina, ele não ia pegar o emprego, aí ele teve que vacinar e ele morreu por causa da vacina. Você tem uma causa para colocar na justiça e processar o governo? É difícil, é difícil. É difícil porque eu não vejo assim vamos dizer assim, a ilicitude do próprio do agente público, no caso, assim, de determinar a obrigatoriedade da vacina. Porque ele tem amparo técnico científico que vai garantir para ele que aquela vacina ela é segura até um certo ponto. E o agente público também não foi o que assinou o papel. Quem assinou foi o ministro da Saúde, né? Aí foi não, normalmente é laudo técnico da Anvisa, alguma coisa assim, né? Vai passar pelo... Mas quem teria o poder de fazer uma vacina compulsória, né? É o que está sendo discutido aí. Mas então, foi muito interessante isso que o Matheus, não sei se quer falar, só para a gente refinar esse raciocínio e ir para frente. Mas, Matheus, você ia falar alguma coisa? Não, eu já concluí. Eu acho que não teve tanto espaço assim, não. O Matheus nem vai precisar da vacina, que ele já está com Covid. A questão é assim, ó, e se não vacinar e o cara transmitir, aí vai abrir um outro, né? Se não vacinar e ele morrer, né? Ou ele aí matar alguém, se ele passar a doença e matar alguém, né? Por que não foi vacinado? Por que o governo não forneceu? Por que não obrigou e tal? Aí vai vir também, tem a questão do outro lado também, né? É o risco que tem o cara que não é vacinado, né? Sim. O não vacinado representa um risco, né? Ameaça de morte, né? Mas no Brasil, por exemplo, assim, se houvesse essa forma compulsória, não é responsabilizado o governante, né? No caso, o presidente, quem emitiu assim, nesse caso não há essa responsabilização. Sim. Eu acredito que seria mais uma questão técnica que poderia responsabilizar quem assinou laudos daí, né? Se tiver, por exemplo, assim uma mortandade em massa, né? Diz, vamos vacinar todo mundo, agora vou ter que pegar a vacina X e dessa vacina não tinha comprovação científica nenhuma de eficácia, alguma coisa. Aí eu acredito que sim. Aí eu acredito que daí a responsabilidade não tem como escapar. Aí seria uma coisa para mim, bem clara, assim, que, olha, teria que investigar por que deram aquele laudo, mesmo não tendo pelo menos um percentual de eficácia, alguma coisa nesse sentido. Se você tivesse que assinar, o Chico assinaria. Então, aqui no Brasil, pastor, veja bem, é constitucional. Hã? Ainda assim, como levantou um grupo de pessoas que eram contra,
Isso foi para o Supremo. O Supremo Tribunal foi 11 votos. Teve 11, né, juízes lá do Supremo Tribunal e os 11 votaram que sim, é a favor e é obrigatório e acabou. Uhum. Não deu nem chance para, né, tivesse algum voto a favor. Não, ninguém foi a favor. Além de ser constitucional. Aí como é que alguém vai ser responsável se caso alguém morrer? Ninguém. Só se prendeu quem fez a Constituição e prendeu todo o Supremo lá, o Tribunal. Eles que assinaram. Eles que fizeram a vacina obrigatória. Então, Brasil foi assim. esses aí são responsáveis pela morte que vai acontecer. Se acontecer. Eticamente falando, é assim que funciona. Sim, agora vamos inverter a coisa. Olha, vamos dizer que os 11 ministros resolvessem que não é obrigatório. Aí está todo mês morrendo 1.000 pessoas. Quem é responsável por essas mortes? É isso aí. E aí? Ele tem que pesar na balança, né? É problema. A gente está exatamente aqui. Uma vida morre para salvar milhões. Se o cara morrer... Como dizia o Sérgio Reis, vai passar boiada. Rio de Piranha. Joga um boi velho lá dentro lá e passa a boiada. Deixa um morrer. É exatamente isso mesmo. Eu acho que não tem para onde fugir. Eu botei decisões... Caramba, eu ia escrever outra coisa aqui. Desculpa aí. Não, tá trocado aqui? Decisão pode ser minha. Desculpa que eu estou sem acentos e se tiver algum erro crasso aí, grave, vocês me falam. Então, essa questão de uma vida morre para salvar milhões, acho que é o que a matemática todo mundo faz, a ética chamada do bem maior, né? do mal menor, né? Ou do bem maior. Né? Eu estou falando certo? É isso mesmo. Então, você, às vezes, tem que matar um para salvar vários. Né? O problema que a gente tem é que a medicina não trabalha muito com isso, sempre. Ou, pelo menos, nem sempre trabalha. E aí é onde a gente entra na incongruência do sistema. Né? Vou falar baixo aqui, porque eu acho que ele está por ali. O João Paulo, ele custou aos cofres públicos uma quantia considerável. Se juntar desde o CTI dele, quando ele nasceu, até todas as transfusões e exames que ele fez, isso porque a gente não pediu auxílio que tinha direito para quem faz transplante de medula nem nada, mas só o transplante está na casa das centenas de milhares de reais. A internação dele no CTI, na época, há 6 anos atrás, era R$6.000 o dia. Ele ficou 50 dias. Então, vocês façam a conta. Com o remédio que ele tomava a partir do 2º ano de idade custava 3 a 4 mil reais por mês. Isso ele tomou durante 4 anos, 50 meses aí, né? Então, bota aí vezes 5, 200 mil. O João Paulo facilmente chegou a R$1 milhão que custou aos cofres públicos brasileiros. R$1 milhão é sério. Né? Eu não tô... Bota as transfusões aí, o que custa. Você bota R$1 milhão, você pensa, com R$1 milhão eu poderia ter feito um programa de manutenção de crianças em risco de doença por malnutrição no sertão do Piauí lá. Com R$1 milhão eu teria salvo 1.000 crianças com um programa específico para isso. E aí? Por que nessa hora, no Brasil, no mundo, na verdade, que é tão contrastado, né, por essa desigualdade assim, a gente está ok com isso? Por que a gente gasta com um idoso, né, de
de 80 e tantos anos, né? 30, 40, 50, 60 dias de CTI que custa uma fortuna aos cofres públicos, quando tem criança morrendo de inanição ou de doenças que seriam facilmente preveníveis com um programa básico de saúde. Ali parece que a matemática está invertida. Esse aqui eu tenho que salvar, mesmo que eu tenha que sacrificar milhares. Você, Chico, né? A sua doença, por exemplo, também, você custou uma graninha para o sistema. Hã? Foi pouco, não. Então, é interessante isso, não é? Assim, como é que a gente vive certas discrepâncias éticas e na hora de assinar, todo mundo, uma vida morre para salvar milhões, eu vou fazer o que é certo. E daí tudo bem. Mas na hora da gente manter uma vida lutar por uma vida que vai sair uma fortuna, parece que a medicina vai para esse lado aí. Então, como é que fica isso? Mas aí tu citou uma situação, tu fez uma colocação, pastor, né? Existe o lado ético, existe o lado político, e existe outras áreas, né? Que se for falar de tudo também, a gente não vai ter tempo. Mas aí é difícil. Está aqui para isso. Hoje o assunto é esse mesmo, bioética. Então, vocês estão entendendo a pergunta, Selma? Não entendeu? É justo salvar? Eu entendi. E aí? Pode falar. Não, eu só ia repetir a pergunta. É justo salvar com tanto e deixar outros que com pouco seriam salvos? Por que as coisas são assim? Claro que isso não está na matemática ali, né? Mas explica isso para mim. Se olhar para o senso de justiça, é uma coisa. Aí tem o olhar de justiça, tem o olhar político, tem a realidade de cada país, tem a realidade das condições. Aí entra muita coisa. Não dá para você tomar uma decisão em cima de apenas olhando um lado, né? Fica complicado isso, né? Selma, fala aí. Não, eu acho mesmo que tem que salvar todos, não é só um. Mas no caso de uma vida por milhões, é eu que tenho que assumir, dar a minha vida por milhões. Agora, o fato de você obrigar o outro, por isso que eu acho que isso fica muito pesado, você querer obrigar a pessoa a dar a sua vida por outros. Ela só vai valer se você doá-la. Pois é, a questão da obrigatoriedade é uma coisa que está te incomodando, né? E realmente tem que incomodar, o Matheus falou também, porque tem uma autoridade por cima disso sobre a vida humana. É isso que está incomodando a Selma. O fato de que alguém lá em Brasília tem um poder sobre aquela vida. Isso é muito sério. É muito sério porque o que a Selma e o Matheus estão se apegando aqui é que isso não pode acontecer. Nós não temos esse poder de decisão. O ser humano não tem esse poder de decisão. Ela é, naquela tabela inicial lá, né? Talvez a católica que diz que Deus é que sabe, nesse sentido aqui. Deus é que controla e eu não vou intervir, porque quem é para morrer vai morrer, quem não vai morrer, não vai morrer. Aliás, tem muita gente que acha que a pandemia é para isso mesmo. É uma seleção natural. E, inclusive, é um negócio meio esquisito, né? Numa ciência que se acredita sobre Darwin, evolução e seleção natural, está todo mundo tentando impedir a seleção natural, porque aqui, né, se a gente acreditar que o vírus é natural, né? Porque hoje saiu a notícia da Organização Mundial de Saúde, o relatório lá da comissão que foi para a China, que todo mundo acha que foi fabricado, que o vírus não saiu do laboratório, foi realmente de carne, não sei o quê. Ninguém acreditou nisso. Mas, então, o que a Selma está dizendo, e o Matheus, é meio assim, como é que a gente, a questão da vida humana, né? Como é que eu vou usar dessa autoridade, mesmo que seja 1 contra 1 milhão? A Selma não apertaria esse botão. Ela não assinaria essa lei. Acho que o Matheus também não. Eu assinava. Eu assino. Você assinava. Eu assino. Eu não também. O Igor também não assinava.
Quem que Eu assinaria? também não. Eu não assinava. Rodrigo, Ricardo, falou que não? Rodrigo. Rodrigo. A voz da maioria nem sempre é a voz de Deus, pastor. A questão aqui... Mas as vozes do pastor é perto, bicho. Tô brincando. Depende de que o Jairo vai votar aí. Hein, Chico? A minha esposa disse que assinaria. Ó, já tem uma Sabrina. aliada aí, ó. A Suelen está com umas participações aqui muito boas. Eu estou lendo aqui, eu esqueci de ler para todo mundo. Ela estuda isso aí, né? Mas eu vou pegar ela, eu vou pegar a participação dela aqui mais na frente. Ela falou sobre a obrigatoriedade do STF, assinou, né? Valendo esse direito que a saúde coletiva prevalece sobre a liberdade de consciência. Liberdade de consciência é uma coisa, né? Mas então basicamente isso. Eles estão assinando, como o Chico falou. Se o cara morrer, morreu. Né? O ruim é se for um filho neto deles, aí eles vão lamentar, né? Até o pastor Jara, mas assim, agora uma pergunta, eu cheguei bem atrasado aí. Essa vacina as vacinas que nós temos aí, né, de várias origens, elas não têm uma probabilidade de cura, né, muito menos, e nem de prevenção de fato do vírus, né? Ou estou enganado? Não, de cura, não, de prevenção, de mortalidade, sim. Lá na Inglaterra, a vacina que eu tenho acompanhado aí já se provou eficaz em diminuir a mortalidade, sim. Em Israel, que está mais avançado, a vacina está impedindo realmente as mortes. Quem é vacinado não morre mais. E quem tem a doença tem uma forma mais leve. Essa é a estatística que eles estão apresentando. Então, tira a mortalidade mesmo. Algo fantástico, né? Em Israel, pelo menos, a vacina deles lá, né? Aliás, se alguém quer ser vacinado, pega um avião para Israel e vai lá, que eu acho que a de lá é da boa. Esse que é o problema, pastor. Aqui no Brasil você tem acesso a várias e você não sabe a confiabilidade dessas vacinas. Você tem que acreditar de fato que ela é confiável e vai lá. Mas é ciência, a Anvisa aprovou e tal, mas realmente para mim ainda há um... Gente, a hora passou aqui, desculpem, eu tô no outro horário, vou terminar essa discussão, a gente vai prorrogar isso, porque a revisão demorou muito. Mas vocês entenderam um exemplo? Agora, vamos lá. Chico, você que assinaria, a Sabrina que assinaria, ou quem quer que fosse assinaria, você não assinaria também uma lei impedindo esses tratamentos extremamente dispendiosos para salvar uma vida, quando a gente ainda tem vidas que precisam ser salvas com tão pouco no Brasil? De jeito nenhum, mas igual a sua pergunta está fora de questão, né? Mas não faz lógica nesse sentido? Não. Por que você vai salvar uma criança que tem um problema genético se você pode salvar crianças normais com menos em alguns lugares? Do Brasil ainda, e na África, com certeza, você pode salvar milhões. Existe E os idosos? Não devia ter uma lei que proibisse pessoa com acima de 80 anos ir para o CTI, por exemplo? Não é assim que Como funciona. é que você vai deixar uma pessoa com AVC, um velho com 80 anos no CTI que está gastando 10, 12, 15 mil reais por dia, 30, 60, 90 dias no CTI, o cara com 80 anos e tudo? É o direito da vida, pastor. Agora é o direito da vida? Não, sempre foi. Você bota a mão, aqui é que tá. Parece que a Selma foi mais precavida nisso. Vacinar é justamente para dar o direito da vida. Essa foi boa. Eu não vou morrer por causa de você, você não quer tomar, eu vou ter que morrer por causa de você. Financeiramente, quando você tem gente que morre por falta de comida e de saneamento básico, que morre por causa de coisas básicas, estamos falando financeiramente. Quando você permite um idoso que não é viável ficar no CTI por 90 dias, quando ele teve um AVC, está meia morte cerebral, meio lá, meio cá, e você gasta, em 30 dias, você gasta uma fortuna aí de R$500 mil, você não está realmente
usando mal o seu recurso e matando gente por causa disso. Então, A Selma ficou aqui, olha aqui, ó. A Selma ficou aqui. Tá. Eu não Pastor, boto a mão nisso. Ela ficou igual a mulher católica na hora de ter filho. Ela falou assim: eu não vou. Isso aí pertence a Deus. pastor, Aí a Selma, deixa eu só fazer a coerência aqui. A Selma, para ela, faz todo sentido ela deixar o velhinho lá de 90, 100 anos no CTI, com um olho fechado, outro aberto, um ano inteiro lá gastando a grana do governo, porque ela fica 100% aqui. Eu não meto a mão no controle da vida. Eu não tiro o tubo de uma pessoa. Eu não vou dar um tiro para um cara que está sofrendo. Eu não faço nada. E, aliás, o próximo assunto que a gente vai discutir é esse, é eutanásia, né? tá. Mas a gente está entrando nisso. A Selma está falando aqui, eu não boto a minha mão. Você já sujou suas mãos, você falou. Eu assino. Eu assino, eu continuo ainda. E por Deixa eu que te você falar não uma coisa assina pra uma você. lei, então, que não permita uma pessoa acima de, sei lá, 80, 75 anos ficar por doenças crônicas mais do que, sei lá, uma semana no CTI internado? Pastor, deixa eu responder em cima da sua colocação. Quantos milhões nós vamos gastar ou economizar com isso? Você tem Então, ideia olha, de quanto dinheiro que vai sobrar para dar temos aqui, escola, educação, saneamento básico para o Brasil inteiro? aqui, ó, nós temos aqui Não um dá para bairro. ainda. Nós temos um bairro aqui em São Paulo que tem 1 milhão de moradores lá, que não tem saneamento básico, não tem nada, e milhares de crianças estão morrendo lá. E está salvando um lá no hospital, velhinho lá de 89 anos, está no bico do corvo já, fazendo hora extra aqui no mundo já. Né? Pois é. O que tem que fazer? Tem que salvar o velhinho. E essas milhares de pessoas que estão morrendo ali por causa de falta de saneamento básico, tem que ir para a cadeia. Tem que ir para a cadeia os responsáveis. Não é tirar de um, não é escolher um e outro. Não, tem que tratar dos dois lados. E se não está tratando, tem que ir para a cadeia? Essa é a resposta dentro da... Mas aí, agora você complicou tudo. Não, porque não. O que você está dizendo é que o sistema é corrupto. Então, os 11 ministros do Supremo Tribunal, eles têm tudo para a cadeia. Não. Se eles estão deixando o favelado morrer lá, eles são passíveis de uma acusação terrível. Isso. Esse é um governo. Agora nós vamos concordar todo mundo. O princípio que eles estão... Olha só o que você está dizendo. Esses que assinaram lá, deram a canetada, que dizem que a coletividade, né? A Suelen escreveu aqui, né? O princípio da coletividade prevalece sobre as consciências. O que eles estão dizendo é isso. Em outras palavras, morra um, mas salve milhões, porque esse é o princípio nobre aqui. Mas, por outro lado, nos nossos CTIs, por Brasil afora, nós estamos salvando o para deixar morrer milhões. Não era para estar assim, mas não isso não justifica uma coisa nem outra. Espera aí, então tem uma tremenda de uma hipocrisia aqui. E aí, bem-vindo à questão da bioética. Vamos lá. Existe uma hipocrisia de lascar. Porque nós somos pessoas inteligentes. Então, uma hora um argumento serve para uma coisa, outra hora o argumento serve para outra. Então, tem alguma outra coisa, se isso acontece, tem alguma outra coisa que está fazendo a bola girar. Nós vamos continuar estudando bioética, mas a primeira coisa que a gente tem na consciência é tem outras forças, né, que mexem com as decisões chamadas éticas, que não são necessariamente o raciocínio lógico, puro, verdadeiro, né, concreto e justo. Vamos ter que voltar nisso aí ainda, pastor. Essa bioética aí. Então, nós vamos terminar aqui, só para dizer para a Selma, acho que ela já chegou a essa conclusão, porque ela sabe onde esse gráfico vai dar, né? Então, não tem, Selma, como a gente... Infelizmente, não tem como você fazer isso. Você pode fazer isso se você estiver em casa, tranquila na sua vida e tal. Mas se você for o Ian aí, né, que trabalha no CTI de Timbó, que é o chefe do CTI de Timbó, membro aí da igreja de Timbó, como é que você vai dizer para ele, você não pode, você tem uma velha lá de 90 anos com AVC,
e aí ele não tem vaga nenhuma no CTI, né? A gente ora para que isso não aconteça. Eu acho que em Timbó não acontece, mas vamos supor, a enfermaria de Covid, e você não tem respirador. Isso aconteceu nessa crise aí. Aí você tem um homem provedor, 3 filhos pequenos em casa que dependem do trabalho dele para comer. Ele, inclusive, tem um velhinho de 80 anos, que se ele não tiver lá, o velhinho não tem nem para onde ir, porque ele é filho de velho e pai de novos. E você tem um CTI com uma meia dúzia lá ou mais de velhos que estão, como o Chico bem apresentou aí, né? Em hora extra aí, né? Pagando hora extra. O que o cara faz, na realidade mesmo? O que você acha que um intensivista iria fazer num caso desse? Ou se for uma criança, um jovem que precisa de um respirador. Isso aconteceu na Itália, gente. Houve ordem pública para não levar pacientes acima de 70 anos, 70 ou 80 anos, eu não lembro mais, para o hospital. Hã? Eu acompanhei isso, é verdade. Na Itália aconteceu isso. Teve o episódio do padre lá, né? Que não foi, né? Que ele até, pela questão da condição religiosa, ele teve acesso, mas ele cedeu, né? Diante da decisão do governo e a própria questão ética dele, né? Ele cedeu para uma criança. Coisa incrível, né? Coisa incrível. Esse aí tem que ser santo da Igreja Católica lá, que acredita nisso. Esse sim. Realmente, um gesto tremendo, né? De humanidade e de temor a Deus, né? Então, o que o cara faz? No mundo real, Selma, você acha mesmo que esse médico pode se esquivar e dizer não, é da vontade de Deus e olhar para uma criança ali morrer igual um peixe? Ou um homem que tem os seus filhos lá em casa preocupados com a mulher e os filhos? O Covid está deixando um monte de órfão. Aliás, voltando para a vacinação, falando de grupos prioritários, vocês acham que a vacinação começou com acima de 90 anos, né? Primeiro foram os profissionais de saúde, agora acima de 90 e vai baixando a idade. Você acha que uma mulher de 90 anos ou um homem de 90 anos tem prioridade sobre uma mulher ou um homem provedor de uma família ali, num grupo de risco, né? Que está ali nos seus 40 ou 50 anos, que te traz comida para dentro de casa, para criança, que inclusive cuida de uma velha, né? De uma mãe nessa idade? Quem é que tem a prioridade em termos de vacinação? É a velha? Pela consciência simples, a gente vai falar, não, vamos salvar os velhinhos primeiro. Mas numa consciência mais elaborada, quem que deveria ser vacinado? Uma mulher que é diabética, que é hipertensa, que cuida da velha, mas que tem filhos e está lá trabalhando de faxineira para cima e para baixo para botar a boca na comida, a comida na boca dos filhos, ou a mãe dela que está lá com Alzheimer e tal, no quartinho, não sei o quê. Essa decisão acho que nem é muito difícil, né? Alguém tem dúvida? Alguém faria diferente? Não vacinaria a mulher primeiro? Na aviação, eu falei disso semana passada, mas é exemplo. Eles têm um protocolo muito interessante. Quem já viajou de avião já ouviu isso. Quando faltar oxigênio, o que você faz? A máscara cai, né? Você primeiro bota a máscara em você, para depois socorrer o outro. A razão é muito simples, é porque se você não botar em você, aquele tempo que você vai botar no outro é capaz de você desmaiar por falta de oxigênio. Aí você não vai conseguir nem botar em você, nem ajudar o outro. Então, isso é princípio bíblico também, né? Não é? Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Muito bom. Então, Selma, no mundo real, né, só para a gente terminar, não tem como ser isso. Não tem como. Eu já tive situação em estrada, e situação no hospital, que eu tive que decidir quem eu ia salvar. Entendeu? O primeiro plantão que eu dei numa cidadezinha de Três Rios lá, eu era residente de cirurgia ainda, de final de primeiro ano, mas eu achei, cidade de Três Rios vai ser sopa no mel, vou ganhar meu troquinho. Meu pai morava em Três Rios, o meu sogro morava em Paraíba. Aí, final de semana, a gente ficava um lá no outro, fazenda, só dou meu plantãozinho na sexta, e, sábado, estou de folga na roça.
Primeiro plantão, o bombeiro ligou e falou: tô levando 5 baleados de metralhadora, cidade pequena. Estavam fumando ou cheirando, sei lá o quê, estavam no chão, chegou um traficante que estava devendo dinheiro, metralhou os 5, assim, de cima para baixo, tudo furado. E eu sozinho, meu primeiro plantão. Eu peguei, olhei 2 que estavam ainda vivos, assim, pelo menos recuperáveis, mas estavam chocados, mas estavam com 2 pés no capeta já. E 3 que daria para operar. Eu não tinha 10 mãos, eu não tinha 5 centros cirúrgicos, 5 mesas. Eu falei, eu vou pegar esses 3 aqui. Eu tive que largar 2, deixar 2 morrer. E os outros 3 salvaram. É terrível isso, né? Mas é onde a gente entrou naquela questão de Eva. Entendeu? Eva. Uma vez que a gente bota a mão e começa o mal, não tem mais. Isso aí é sonho. Dizer, não, Deus é que decide, Deus que controla, Deus que vai resolver. Uma obra, não tem mais como. A gente botou a mão nisso, gente. E aí é onde a gente está enrascado. E é por isso também que, quando a gente fala de bioética e essas forças de Brasília que vocês estão falando aí, tribunal e tudo, tem outras coisas que estão em questão. E essa vai ser a pergunta que vai ficar para casa, o trabalho de casa. O que realmente fazem as pessoas decidirem? Porque aqui nós estamos sendo honestos e puros. E está sendo muito boa essa conversa. A gente está discutindo as coisas essenciais. Mas o que realmente faz Brasília decidir, por exemplo? Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que esses caras que assinam morre um para salvar milhões, mas que também trabalham numa política que salvam um e tem planos caríssimos, né, de saúde e gastam, quando já por serem idosos e suas famílias, nesses astens da vida, nos hospitais de São Paulo, gastam milhões, né, de reais com saúde? Vocês acham que eles estão realmente preocupados com a coletividade? Quais são as forças, né? Vamos fazer esse trabalho de casa aí, semana que vem a gente volta aí. Quais as forças de Brasília? Eu não estou na questão, não é política não, tá, gente? Isso aí, não vamos entrar em política, estamos só... Algum comentário final? Jean abriu a câmera, Ricardo. Já estava aberto. Ok? Entenderam a questão até aqui? Não é simples não, Chico. Foi top, foi boa, muito boa essa projeção. Muito boa mesmo. E aí depois nós vamos entrar em outros aspectos. A eutanásia, semana que vem nós vamos falar, vai ser o nosso primeiro tópico, né? E a gente vai ver que também não é uma questão simples. Tem muita gente que quer ficar nesse paraíso aqui. Ah, não, Deus é que decide. Não é bem assim, não. Né? Decide quando você está no mundo encantado, mas na realidade... Né? O bagulho é doido. Se você tiver numa condição que te obriga a decidir, você vai ter que pensar. Tá bom, gente? Vamos orar para terminar, então? Rodrigo, ora para nós, por favor. Obrigado pela participação. Desculpem a hora, gente. Aqui para mim é bem mais cedo e eu nem senti a hora passar. Vamos lá. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós agradecemos por esse tempo de estudo, de aprendizagem. Obrigado pela vida do pastor Jairo, todo o conhecimento e sabedoria que o Senhor tem derramado sobre a vida dele. Obrigado por cada pessoa que esteve aí disposta a ouvir esse estudo. Que o Senhor esteja acrescentando sabedoria, conhecimento, entendimento, Senhor, não para dar mais soberba, Senhor Deus, ou altivez, mas para que nós possamos viver, Senhor Deus, mais segundo a Tua vontade, segundo os Teus planos, segundo aquilo que o Senhor espera de nós. Abençoe o restante dessa semana, todas as atividades, Senhor, livre cada um dessa doença, desse mal que está por aí. Que o Senhor esteja guardando a vida de cada um, das famílias, e também o Senhor esteja conduzindo o trabalho ministerial, os pastores, Projeto 70, cada plano, cada propósito, que esteja tudo, Senhor, alinhado em Ti, o Senhor esteja abençoando e que o Senhor esteja conosco, acima de tudo. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Eu só não falei da participação da Suelen aqui, né? Porque eu deixei... Vamos terminar com isso. Ela falou no início que a solução... E a gente vai voltar a explorar isso aqui.
que precisa ser investido em educação para a saúde, no sentido de empoderamento individual, que permita o desenvolvimento lógico para a decisão livre e esclarecida. Educação, né? Conhecimento, né? Superior. Vamos pensar nisso, semana que vem a gente continua. Ok? Deus abençoe. E obrigado. Desculpem a hora mais uma vez aí.